Olá pessoal, eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho residência em terapia intensiva pelo mesmo estado através da Secretaria de Saúde, tenho mais de 14 anos aí de experiência na área de gestão, em terapia intensiva, em atendimento ao doente crítico, focado principalmente na área de ventilação mecânica e também em docência, tanto em áreas de universidades, para alunos de graduação ou para alunos que estão cursando o programa de residência de fisioterapia em terapia intensiva. Larguei tudo lá na minha cidade, eu sou pernambucano, sou de Recife, para me mudar para São Paulo. Estou morando aqui em São Paulo, onde eu estou fazendo meu doutorado em pneumologia, com grandes nomes da área, tanto da pneumologia como principalmente da área de ventilação mecânica, para poder aprender, me capacitar mais, e aí eu consegui gerar mais qualidade de atendimento para os meus pacientes que estão internados na terapia intensiva. Quis o destino que eu conseguisse conhecer o Dr. Tiago Amorim. Ele é médico, anestesista, através da formação do Hospital Israelita Albert Einstein e criador do CDT, que é o curso do Dr. Tiago. Então, sentamos, conversamos, discutindo bastante e pensamos em uma nova estratégia, uma nova abordagem de ensino e aprendizado focado na área de ventilação mecânica para que você tenha mais segurança, mais possibilidades de gerar uma melhor assistência para o seu doente, tanto na terapia intensiva quanto no pronto-socorro, você possa estar de plantão. Nosso tema de hoje, como apresentação, vamos falar sobre aspectos históricos e perspectivas futuras da ventilação mecânica. Desde lá do começo do século, mais ou menos da década de 20, do finalzinho da década de 20, até novas pesquisas que possam estar melhorando cada vez mais a interação paciente-ventilador, o suporte dado para esses pacientes, com consequente redução da mortalidade, melhor sobrevida, menor tempo de ventilação mecânica, para que os nossos pacientes se beneficiem cada vez mais. A ventilação mecânica ela teve origem lá no final da década de 20, no ano de 1928, com a criação do pulmão de aço, onde um grupo de médicos se juntaram para prestar a melhor assistência para aqueles pacientes que apresentavam uma parada cardiorrespiratória. E a assistência ventilatória era uma condição importantíssima para esses pacientes. Foi quando o Dr. Cecil Trinker, médico fisiologista e um dos fundadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, na qual ele lecionou do ano de 1923 a 1935, juntou alguns recursos e chamou o seu irmão, o professor Philip Drinker, um químico, para ajudá-lo no processo de desenvolvimento de um suporte ventilatório para esses pacientes que apresentavam falência respiratória. Foi quando o professor Philip Drinker começou, então, a criar os primeiros protótipos do que seriam os pulmões artificiais através de conceitos fisiológicos. E aí eu queria abrir um parêntese para vocês, para que a gente possa já começar algumas dicas do que é que a gente precisa aprender para saber de verdade e de fato o que é a ventilação. Então, pensando na mecânica ventilatória, conceito já utilizado pelo Philip e pelo Cecil Drinker, nossos pulmões eles se expõem através de pressão negativa. Então, a negativação da pressão torácica causada pela contração da musculatura respiratória promove o deslocamento do ar ambiente para dentro dos nossos pulmões, fazendo com que o nosso pulmão insufle. Então, conceitos fisiológicos, conceitos de fisiologia utilizados lá no final da década de 20 são extremamente importantes para que a gente saiba os conceitos e saiba aplicar a ventilação mecânica no nosso paciente crítico dentro da terapia intensiva ou dentro do pronto-socorro. Então, o recado que eu quero dar é que precisamos, sim, estar com esses conceitos muito bem sedimentados em nossa mente. Combinado, pessoal? Então, fecha parênteses, vamos voltar para a nossa perspectiva histórica. Foi quando, então, o professor Philip Drinker, junto com o seu irmão, começou a apresentar e a mostrar para os professores da universidade os primeiros protótipos do que seria o pulmão de aço. Então, colocaram voluntários, posteriormente seriam pacientes, dentro de um arcabouço metálico que, através de um motor, geravam a pressão negativa naquela região que acabava puxando o tórax, fazendo que o ar entre dentro do pulmão dos pacientes. Isso foi uma apresentação para os professores da universidade e esse conceito do pulmão de aço foi muito bem aceito e utilizado à época
principalmente ali no começo, na metade da década de 40, né, 1945, onde houve o surto de poliomielite, onde muitas crianças, principalmente crianças, sofriam justamente com esse processo de insuficiência respiratória. Só que esse processo de ventilação com o pulmão de aço gerava outros problemas, como dificuldade de mobilidade, formação de escaras, e às vezes os pacientes que ficavam até conscientes se sentiam muito isolados. Então começou-se a criar estratégias para que esses pacientes eles tivessem uma forma de ajudar a passar o tempo. Então, como a gente pode ver aqui, começaram a prender algumas revistas que a criança pudesse ler. Aqui a gente vê um gibi, então a criança está lendo aqui, colocavam espelhos na frente do rosto para que ele se veja e até mesmo consiga fazer uma espécie de interação com alguns pacientes próximos e até também jogar xadrez com alguns acompanhantes que possam estar lá. Então era uma possibilidade de minimizar os problemas causados pelo pulmão de aço. Foi quando, no começo da década de 50, mais ou menos ali em 1952, quando o surto da poliomielite ficou muito mais forte, e na cidade de Copenhague, na Dinamarca, houve até falta de ventiladores de pulmão de aço, né? Parece até engraçado falar isso, porque vivemos atualmente um processo de falta de equipamento devido ao surto da Covid-19. E nessas dificuldades é que aparecem novas oportunidades, e aí o Dr. Bjørn Ibsen, um médico anestesista da cidade, pensou na possibilidade de utilizar agora as vias aéreas, associando a uma via aérea artificial e ressuscitadores manuais, o famoso AMBU, conhecido AMBU que a gente utiliza até hoje. Então, esse processo de utilização de um procedimento cirúrgico, traqueostomia, um procedimento de via aérea artificial associado a um ressuscitador manual, causou uma certa mudança no paradigma de ventilação mecânica, saindo do processo de ventilação mecânica de pressão negativa para uma ventilação mecânica para um processo de pressão positiva, utilizando a pressão positiva. O grande problema era que não existiam ventiladores para isso. Então, os pacientes eles ficavam sendo ventilados continuamente através do AMBU, através desse ressuscitador manual. Isso gerou uma comoção, uma movimentação importante entre até estudantes de medicina e de odontologia que foram recrutados para se revezarem nesse processo de ventilação para os pacientes, para que eles consigam respirar. Aqui eu mostro para vocês, só a nível de curiosidade, um ventilador, um AMBU, né, um ressuscitador manual da época, ele bem rudimentar, feito até de couro, em comparação com os que temos hoje, com materiais de plástico, de látex, muito mais complacentes e que conseguem gerar uma ventilação com muito mais segurança. Né? A título de curiosidade, o que é AMBU? AMBU, na verdade, é uma sigla, uma abreviação de Artificial Manual Breathing Unit, ou seja, uma unidade artificial de ventilação manual. Então, o que acontecia nessa época? Os doentes eles ficavam traqueostomizados com um ventilador, com uma via aérea artificial, uma traqueia, sendo, no linguajar atual, ambusados continuamente. E as pessoas que faziam esse processo de ventilação manual se revezavam de forma contínua. Isso gerava grandes problemas, e principalmente de material humano, para que esse procedimento fosse feito. Então, com o passar dos anos, os ventiladores pneumáticos apareceram, o mais famoso que utilizamos aqui até alguns anos atrás, o famoso Bird Mark VII, criado pelo Dr. Forrest Bird, um ventilador pneumático que utilizava um processo de ímãs para poder gerar pressão para ventilar os doentes, já diminuindo as necessidades de termos uma pessoa lá o tempo todo gerando uma pressão positiva. E com o passar dos anos, com o advento da tecnologia, começaram a surgir os ventiladores microprocessados, já com computadores que faziam o processo de ventilação dos doentes. Então, toda essa questão de disparo, ciclagem, pressões inspiratórias ficaram muito mais avançadas na gestão da ventilação desses pacientes. Gostaria de falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à marca de ventiladores. Trouxe aqui, só para exemplificar, 3 ventiladores que foram muito utilizados aqui no nosso país, o Inter 5,
da Intermed, o Servo I da Drager e o Puritan Bennett 840, 3 ventiladores que salvaram muitas vidas e que passaram e estão passando por um processo de atualização. Então, assim como os ventiladores, nós precisamos nos atualizar, conhecer os conceitos da ventilação mecânica, conhecer os conceitos fisiológicos, para que a gente possa aplicar a patologia específica, sempre objetivando uma ventilação de forma individualizada. E, do ponto de vista de perspectiva futura, tantos outros mecanismos de monitorização, de ventilação, sistemas de disparo, ciclagem, monitorização gráfica, estão sendo desenvolvidos. E uma coisa que pode trazer uma nova revolução, uma mudança de paradigma novamente, é a utilização da associação da pressão negativa com a pressão positiva, ou seja, os dois componentes históricos agora estão somando forças para o bem do paciente. Aqui é um laboratório de outro país, um laboratório canadense, utilizando um modelo suíno, um porquinho, onde ele foi colocado dentro de um arcabouço, agora que não é mais metálico, mas de acrílico, submetido a uma pressão negativa contínua, um SNAP, que é Continuous Negative Pressure Airway, ou seja, pressão positiva contínua nas vias aéreas, associado a um ventilador de pressão positiva. Então agora temos uma associação de pressão negativa, pressão positiva, os dois componentes históricos somados, trazendo grandes benefícios mecânicos de troca gasosa que pode ser exemplificado por essa tomografia, que foi colorida apenas por cunho didático para melhorar a visualização. Temos aqui uma região dorsal de um pulmão lesionado, de um pulmão inflamado, cheio de colapso em região posterior, que quando foi submetido a esse tipo de associação, apresentou uma melhora da sua aeração, uma melhora da mecânica. Então, o processo de ventilação, as máquinas e como ventilar os nossos pacientes, eles estão em constante processo de evolução e nós não podemos parar no tempo. Precisamos estar sempre nos atualizando, estudando, juntando conceitos fisiológicos, fisiopatológicos e de ventilação mecânica, conhecimento técnico de ventilação mecânica, para proporcionarmos uma melhor assistência ao nosso doente. Então, esse é o nosso objetivo, trazer mais conhecimento, mais embasamento científico para que você se sinta mais seguro na hora de ventilar os seus pacientes, quer seja na UTI, quer seja no pronto-socorro, onde quer que você esteja prestando assistência para salvar a vida do seu paciente. Então, por isso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao novo projeto de ensino de ventilação mecânica do curso do Dr. Tiago, em que eu, Dr. Eduardo Rodrigues, doutorando do programa de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, estou aqui juntando forças para que possamos trazer para você o melhor conteúdo, o melhor processo de aprendizado. Conte sempre conosco e nos vemos nas próximas aulas. Forte abraço e até a próxima!